Bom dia, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem dos conteúdos que ao longo do tempo eu pretendo postar. Sugiro também indicações de temas, de acordo com as dúvidas de vocês, curiosidades, e estou aberta, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade e problemas mentais. São assuntos assim que estão intimamente ligados e as pessoas muitas vezes não se dão conta, né? Muitas vezes, quando um parente, um familiar, um amigo se queixa de algum distúrbio, uma ansiedade, depressão, até mesmo visões e audições, né, de vozes, de vultos, de pessoas, a maioria das pessoas já tem o costume de rotular como louco, né? Ah, você está fora de si, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, tá? Então, eu queria dizer que nós temos que estar bem atentos, tá? Que a gente deve primeiro escutar essa pessoa, escutar o que ela tem a dizer. Ela está vendo, então o que é que ela está vendo, né? Com que frequência ela vê, em que lugares, em que situações, como isso acontece, né? O que ela está ouvindo, se são sonhos, como que são, se ela está depressiva, qual o motivo daquilo, se ela está ansiosa, com medo. Tentar entender a pessoa antes de rotular essa pessoa como um doente psiquiátrico, tá? Por quê? Porque muitas vezes isso acontece muito, basta visitar casas de repouso, sanatórios e conversar um pouquinho com os pacientes. Acontece muito do paciente ele ter um bom intelecto, ele ter plena capacidade de tudo, assim, das suas atividades diárias, e acontece que em determinados momentos eles têm esse tipo de visão, esse tipo de experiência. Porém, nota-se que muitos são médiums desorientados, tá? Então, assim, os sanatórios eles estão cheios de médiums que não sabem da sua mediunidade, não sabem como lidar com aquilo, e por falta de observação e até mesmo por uma questão de crença das suas famílias, amigos, eles são rotulados de doentes mentais, tá? Então, isso é uma questão que tem que se prestar bastante atenção. É claro que tem doenças mentais que por questões orgânicas, químicas do nosso corpo, elas produzem alucinações, né? E até mesmo tumores cerebrais, enfim. Por isso que é muito importante, quando a gente ouve esse tipo de queixa, a gente tentar entender a situação, ouvir, confiar no que a pessoa está relatando para a gente, para depois tomar iniciativa, né? Então, você está vendo isso? Tá. Vamos procurar ajuda médica? Sim, vamos no psiquiatra, vamos ver um neurologista, ver se tá tudo ok. Mas, ao mesmo tempo, vamos procurar ajuda espiritual para essa pessoa? Vamos, seja qual for a religião, vamos levar ela no templo, né, no centro, no terreiro, na igreja, enfim, não importa a crença. Mas busque ajuda espiritual para essa pessoa. E, acima de tudo, seja humano com essa pessoa. Quando ela vier lhe contar as suas experiências, o que ela está passando, evite frases do tipo: é coisa da sua cabeça, isso é só um sonho, já passou, isso não existe, para de pensar nisso que passa, você é louco. Porque isso faz com que a pessoa ela se sinta reprimida e deixe de buscar atendimento, deixe de buscar ajuda. Ela deixa de compartilhar com as pessoas o que ela está passando. Isso só piora a situação, porque ela vai continuar vendo o que ela está vendo, escutando, enfim, e ela só vai estar deixando de falar, de exteriorizar. E quando ela não exterioriza, ela vai guardando para ela, isso agrava a situação. Ela tende a cair
mais ainda numa depressão, numa ansiedade sem fim, isso deixa a pessoa pior, tá? Então procure ouvir com atenção, mesmo que você lá no fundo de repente não acredite que seja verdade o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, você não ouça, não veja, mas ouça com atenção, dê crédito a essa pessoa, porque se ela está falando, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa não está bem. Então vamos investigar a parte médica, vamos investigar a parte orgânica, sim, mas em conjunto com a medicina, vamos investigar a parte espiritual, né? De acordo com sua crença, procure ajuda espiritual para essa pessoa, tá? E de acordo com a crença da pessoa. Não adianta você impor que essa pessoa procure ajuda espiritual na sua crença, se não for a crença dela, tá? Porque isso não vai ajudar. Então, a gente tem que estar mais humanizado para essa questão da saúde mental. Tem muita gente internado, se dopando de medicações e nunca vai se curar. Não vai porque não é doença. Não vai porque é uma questão espiritual, porque essa pessoa tem um dom que ela não sabe como lidar. Talvez ela sinta que não seja loucura, que seja esse dom, mas ela não sabe o que fazer, ela está desorientada, ela está desequilibrada energeticamente. E ela precisa de ajuda realmente espiritual, energético, psicológico, porque essa pessoa ela é completamente capaz de ter uma vida normal, de cuidar de si mesma, tá? E então a família, os amigos devem fornecer apoio, devem ouvir com atenção, não desmerecer a pessoa, não tratar essa pessoa como se ela fosse incapaz, porque a questão do preconceito ela existe muito forte em relação a doenças mentais, psicológicos. Pode-se notar que quando você diz para alguém eu vou ao psiquiatra, essa pessoa ou vai debochar ou vai falar para com isso, que você não precisa disso. Quando você diz eu vou ao psicólogo, a pessoa também já faz uma brincadeira ou já te desincentiva, mas eu acredito que nós somos donos de nós mesmos e nós temos que reconhecer quando não estamos bem e buscar essa ajuda por nós mesmos. Quando estamos num certo grau tão debilitado que não temos força para buscar essa ajuda, nós precisamos da ajuda de alguém de confiança, de alguém com quem a gente possa se abrir, que essa pessoa seja sensível a reconhecer que você precisa de ajuda. E que tipo de ajuda? A nível físico, a nível médico e a nível espiritual. E às vezes vocês podem estar me perguntando por que eu estou falando isso como terapeuta, né? Eu estou falando isso primeiro não só como terapeuta, eu estou falando isso como uma pessoa espiritualista que sou. Não sou de uma religião ou de outra religião, tá? Sou espiritualista, acredito na espiritualidade. Então, devido a vivências, devido a estudos, que eu vejo muito dessas coisas acontecerem e fico mesmo com pena da ignorância da sociedade em relação às doenças mentais, tá? Embora hoje tenha já diminuído muito a questão dos sanatórios, tenha se modificado muita coisa, mas infelizmente o que acontece na maioria, em todos, é que tenta-se suprimir aquele problema com medicações, né? Dopa-se o paciente. Quando na verdade o que precisaria ser feito é um entendimento, um equilíbrio, ensinar a pessoa a lidar com aquilo e talvez ela nem precisasse de remédio. Isso quando for realmente uma causa de cunho espiritual, né? Quando for uma causa orgânica, um tumor, uma coisa assim, aí o tratamento convém ao tratamento médico mesmo, tá? Mas de todos os pacientes com deficiência mental, com desequilíbrio emocional, que eu vejo histórias, presencio, atendo, muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas estão tendo influências do mundo espiritual, tá? Acontecem muito mais casos
de problemas espirituais do que orgânicos em si. Tá? Então temos que ficar bem atentos, temos que ouvir essas pessoas com carinho, se colocar no lugar dessas pessoas e oferecer ajuda. Você não precisa compartilhar da mesma crença que ela, mas apenas ofereça a sua mão e ajude essa pessoa. O mesmo acontece com os pacientes viciados, né? O que acontece com aquele paciente viciado, que é aquele familiar, aquele amigo viciado, que você cansa de falar, instruir, dizer que não é assim e a pessoa não muda? É um caso mais complexo, né? Por quê? Porque além da influência do meio social que a pessoa vive, de como ela foi criada pela família, né? Que amigos essa pessoa tem, que lugar essa pessoa frequenta, que nível intelectual essa pessoa tem. Além de tudo isso, tem também o lado espiritual exercendo sua força. Essa pessoa pode ter sido uma pessoa viciada já numa existência anterior. E ela pode ter vindo com o propósito de recuperar essa parte, de fazer diferente. E não conseguiu. Essa pessoa pode ser um espírito elevado, um espírito bom, um espírito com bastante inteligência, mas assumiu um propósito grande nessa existência. E chegando aqui, devido às dificuldades dessa nossa dimensão, essa pessoa não deu conta. E ela recorre, então, a meios de esquecer, de extravasar, de fugir das responsabilidades, de fugir das sensações. E isso não é necessariamente culpa dela, não é maldade dela, não é simplesmente uma alma desesperada, precisando de ajuda, precisando de direcionamento. E muitas vezes nós, numa posição até mesmo de vivência espiritual abaixo dessa pessoa, não conseguimos suprir as suas necessidades, não conseguimos atingir aquele certo ponto que essa pessoa precisa para ser ajudada. E o que acontece com as pessoas viciadas? Elas tendem a atrair, elas tendem a nutrir espíritos de baixa frequência, que são espíritos viciados como ela. Por quê? Porque os espíritos que, quando encarnados, eram viciados, eles, quando estão próximos a essas pessoas viciadas, eles se utilizam da energia das drogas, do álcool, do cigarro, que essas pessoas consomem para satisfazer os seus prazeres, que hoje, não estando encarnados, eles não conseguem mais, né? Então, como que um espírito vai usar droga? Não tem como, né? Então, o que ele faz? Se aproxima de um drogado e vai sugar a energia, essa energia que a droga traz, para satisfazer o seu próprio vício. Então, a pessoa, além de repente já ter uma tendência, já ter uma questão dela para usar a droga, esses espíritos, eles reforçam esse vício. Eles reforçam essa necessidade de usar droga, álcool, remédios, enfim, seja qual for o vício. Tá? E entra num ciclo sem fim. E essa pessoa chega no fundo do poço, ela não consegue se levantar. Tem tanta gente ali sugando essa energia, vampirizando essa pessoa, que por mais que ela tenha vontade de sair, se ela não tiver ajuda adequada, ela não vai conseguir. Tá? Então, para ajudar pessoas com vícios, assim como pessoas com problemas mentais, é necessário ter muita sensibilidade da parte energética, espiritual, é necessário ter uma empatia, tentar entender os porquês dessa pessoa sem julgar. Não é porque a pessoa está no mundo das drogas ou do álcool que que ela não possui seu valor, que ela não deve ser respeitada, que a gente não tem que ter a sensibilidade de estender a mão, porque pode simplesmente ser um espírito mais evoluído do que nós, que assumiu passar por uma experiência na Terra, tá?
para consertar alguma coisa ou até para ensinar alguma coisa a alguém, mas chegando aqui, vendo esse caos, né? Vendo o tamanho da dificuldade daquilo que ele assumiu, ele se perdeu, ele não deu conta e recorreu então novamente ou por uma primeira vez às drogas, e muitas vezes influenciado por esses espíritos viciados também. Então, gente, assim, bastante atenção quando lidar com pessoas, seja seus clientes, seja amigos, seja pessoas do local que você frequenta religioso, seja familiares, sensibilidade a lidar com essas pessoas. Não é fácil para você, é desgastante, é estressante, você se sente impotente. Imagina para essa pessoa. Para essa pessoa também é difícil. Ela pode não ter a consciência da vida espiritual, da missão dela aqui, mas ela sofre. Então, o mínimo que devemos fazer é pelo menos tentar esclarecer essa pessoa da questão espiritual. Mostrar, falar para ela como que funciona, o que pode ter acontecido. E uma coisa boa que a terapia alternativa faz, na realidade, especificamente a regressão de memórias, a terapia de vidas passadas, né, faz, é buscar na memória dessa pessoa o que aconteceu lá atrás que pode ter acarretado esse vício ou agravado esse vício. Então a gente tenta buscar. E como que é feito essa terapia de vidas passadas? Como que é feita essa regressão? Não é, no meu caso, né, não é através de nenhuma substância, é simplesmente através de relaxamento e elevação, expansão da consciência. A própria pessoa busca nos seus registros inconscientes aquela memória que precisa ser trabalhada. E ela só vai ter acesso às memórias que lhe forem permitidas. Porque para tudo a gente tem que ter uma permissão da espiritualidade maior. Então, registros que são importantes que a pessoa acesse para tratar serão acessados. Registros que colocarão a experiência terrena dela de hoje em risco, pode atrapalhar, não serão acessados. Então ninguém precisa ter medo de fazer regressão de memórias, tá? Não acarreta mal algum. Às vezes, durante a regressão de memórias, aflora algum sentimento de desconforto, mas terminando a sessão, esse sentimento passa. Por quê? Porque é trabalhado esse sentimento, é trabalhado essa cena, essa vivência, essa situação, é trabalhado pelo terapeuta, tá? Então, tanto nas doenças mentais, quanto nos vícios, a terapêutica de vidas passadas, ela é uma ferramenta muito importante, muito legal, muito útil, assim também como o tratamento energético, via Reiki, ou enfim, qualquer florais, qualquer aí método que trate o equilíbrio energético da pessoa. Por quê? Principalmente, né, nos vícios, o que acontece? Quando você utiliza de drogas, quando você utiliza de substâncias que são prejudiciais para o seu corpo, para a sua alma, vão se formando buracos na nossa aura, né? Vão se formando como se fossem feridas nessa aura. Essa aura, ela vai se desintegrando, ela vai ficando enegrecida, fraca, né? A gente vai perdendo a energia vital, essa vontade de viver, a saúde. Então, a terapia energética, ela tem a função de reparar, de equilibrar essas energias, reparar essa aura. Porém, tem que ser um tratamento completo de não só reenergizar essa pessoa, não só reparar os danos na aura, na energia dessa pessoa, mas também um tratamento visando trabalhar esse vício, tá? Para que não ocorra que logo após o tratamento tudo o que você fez para ajustar, para equilibrar, seja perdido. Então, o trabalho com esse tipo de pessoas é bem extenso, é bem complexo,
é de uma responsabilidade muito grande para o terapeuta, para o psicólogo, para o médico, porque é um trabalho onde exige-se muito do profissional, é uma responsabilidade grande, demanda muita energia do profissional, demanda equilíbrio emocional desse profissional, porque nem sempre a pessoa vai estar aberta, receptiva. Se num momento ela está bem, no outro ela pode estar contra você, é preciso tomar cuidado com as palavras, é um trabalho de muita responsabilidade. Então vamos valorizar os profissionais também que cuidam dessas pessoas, porque não é fácil, tá? Mas a orientação especial desse vídeo é para que vocês reflitam um pouquinho sobre o poder que a espiritualidade exerce sobre as pessoas. Os doentes, os pacientes psiquiátricos nem sempre são loucos. Aliás, a palavra louco não deveria ser empregada, né? É um preconceito. E nem sempre o adicto, né? O viciado, nem sempre ele é uma pessoa má, nem sempre ele é uma pessoa que faz de propósito e que quer te machucar. Muitas vezes ele é apenas uma alma que precisa de ajuda, tá? Então vamos ser mais empáticos, vamos nos colocar mais no lugar dessas pessoas. E se nós não temos a capacidade, né, técnica de ajudar, vamos orientar para que essa pessoa procure essa ajuda especializada, tá bom? Então reflitam bastante sobre isso, procurem ser mais maleáveis, procurem julgar menos e ouvir mais essas pessoas. São pessoas que, em 99% dos casos, são capazes de levar uma vida normal, como qualquer outra, apenas sendo tratada, direcionada, acompanhada. E essa pessoa também precisa aceitar esse tratamento, esse acompanhamento. E para que elas aceitem com maior facilidade, é necessário que se deixe de lado esse preconceito de tratar essa pessoa como uma incapacitada e explicar para ela exatamente o que é, como é que acontece, qual é o tratamento, como que vai acontecer esse tratamento, enfim, como uma pessoa normal. E aí, quando a pessoa aceita o tratamento, esse tratamento é muito mais eficaz, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Quem tiver sugestões pode deixar lá na minha página, Terapia Solidária, lá no Facebook. Tá? Obrigada a todos e quem gostou, curte, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Um abraço a todos.